Boa noite, todo mundo. Vou colocar aqui a apresentação para que a gente possa. Tá todo mundo aí enxergando? Estão me ouvindo bem? Sim. Então beleza. Vamos lá, gente. Vamos agora começar, né, dentro da interpretação dos sonhos aqui, entrar nas questões mais mais teóricas, né, da coisa. Né? Falamos na transmissão passada sobre a condensação, né? Como que as questões que estão recalcadas, né? Como que o sonho também ele trabalha dentro dessa ótica né, do recalcamento. Quanto mais recalcado, mais desprazeroso for algo que está em nosso inconsciente, mais condensado ele fica, né? Fica sobredeterminado, né? Inclusive, né? Pode ter questões que também são problemáticas, mas se elas são menos problemáticas do que uma mais grave, elas vão aparecer no sonho ali, de uma maneira ou de outra. E hoje aqui a gente fala sobre deslocamento, né? No sonho. Então, o deslocamento é algo, né, que está dentro da lógica dos nossos pacientes, né? No que tange o sofrimento, a cura pela fala, a forma com que eles, né, eles lidam com as questões libidinais, né? Isso é importante a gente compreender. E o que é o trabalho de deslocamento do sonho? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre o trabalho de deslocamento do sonho, né, a gente está falando sobre deslocamento da intensidade psíquica. Né? A intensidade psíquica que dialoga com a questão do trauma. Né? Com a questão do trauma. Então, o trauma é aquilo que tem uma quantidade libidinal muito forte que o sujeito psiquicamente não dá conta de lidar. Né? Coisa estoura. Né? O leite derrama. Então, essa intensidade, ela começa, né, de uma maneira, ela precisa ser deslocada, né, a partir de uma representação. Por quê de uma representação? Porque é importante, dentro dessa lógica da representação, né, que tenha algo, né, que seja o menos desprazeroso possível. Tá? Então, se o que ocorre no evento traumático, né, aquilo que representa o evento traumático, entre aspas, fica aqui meio abandonado. Né? Então, aquilo que era algo começa a aparecer em nossos sonhos a partir de outras representações que não sejam tão desprazerosas. Entenderam isso? Vamos pegar algo mais fácil. Imaginemos que o trauma seja o celular. Né? Aqui. Que isso aqui seja uma representação de uma grande intensidade psíquica. Né? Então, quando a gente sonha, essa representação ela não vai aparecer para a gente. Ela pode nos aparecer como fone. Tá? Ela se desloca para o fone. Ela se desloca para um objeto representacional, que aqui seria o fone. Tudo bem? Até aqui tranquilos? Alguma dúvida? Alguma questão? Visão de vultos? Audição de vozes? Tudo tranquilo? Podemos continuar? Beleza. Nessa questão do deslocamento da intensidade psíquica, tá? Essa nova representação passa a exercer o papel psicológico da primeira. Então, o fone começa a exercer o papel do que seria o quê? O telefone celular. Até aí, tranquilos? Beleza? Então vamos lá, continuemos. A repressão e a resistência, né? Que aqui a gente poderia falar de recalque e resistência, né? O Freud nas traduções trabalha muito com isso, né?
Então, assim, isso é tão trabalhado que tem até pessoas que dizem que ouviram o Freud falar de repressão, aí depois buscam nos textos, e ele estava falando era de recalque, ele estava falando de resistência e etc. Mas vamos usar de maneira, né, generalizada a ideia de repressão e resistência. Apesar da intensidade do interesse que lhes tocava, esses pensamentos encontravam uma resistência. Tudo bem? Apesar da necessidade de se acessar isso daqui, tá? Existe uma resistência para que nós possamos o quê? Acessar isso aqui. Tudo bem? Pense num castelo cercado de soldados. O castelo é o recalque, ele é cercado de soldados que são a resistência, com suas lanças em guarda, avant-garde, para cima. No sonho, essa avant-garde dá uma descansada e o recalque dá uma escapadinha. Ele sai desse castelo. Beleza? Essa resistência os impedia de ser trabalhados por determinada instância psíquica e, desse modo, se tornarem o quê? Conscientes. Por isso que eu já disse para vocês. Quando que a gente consegue lidar com o inconsciente de uma maneira direta? Nunca. A gente nunca vai lá no inconsciente, a gente vai chegar nele. Nós trabalhamos com o que, gente? Fragmentos do inconsciente. Entendem isso? Fragmentos do inconsciente. Tá? Dentro desse contexto, tá? Isso que está em estado de recalque, ou que no caso traduzido repressão, tá? Faz com que nós tenhamos na nossa escuta e na interpretação do sonho dos nossos pacientes, entendermos o porquê que esse fone ele nos aparece. Tá? Então, é necessário a gente começar a compreender isso. Vamos lá. Abro-se as cortinas. O fenômeno do esquecimento. Isso aí está muito em voga, né? Quando hoje na clínica psicanalítica, quando nós falamos de sonhos. Lembra que eu trouxe essa questão para vocês? O quanto que se fala pouco hoje dentro da clínica de duas coisas, sexo e sonho? As pessoas vêm dispostas a contar toda a vida dela, mas sexo e sonho é algo que hoje, engraçado, assim, cada dia que passa, obviamente, se isso não for, principalmente da ordem do falar de sexo, não seja ali um tipo de sintoma de algum tipo de diagnóstico, né? Mas da pessoa chegar e falar, quero falar da minha vida sexual. Que não seja algo cutucado pela gente, como analista. Né? Porque muitas das vezes a forma com que isso foi cutucado dentro da clínica foi de uma maneira muito extremamente não cuidadosa. Que é um caso de um paciente que chegou para mim, um jovem, que ele falou que tinha deixado, né, um psicólogo, e ele foi pesquisar e ele viu lá sobre, né, que ele queria, né, fazer alguma coisa, porque ele está no momento de sofrimento, e ele leu sobre psicanálise e ele achou que aquilo ali teria mais sentido para ele. E a primeira coisa que ele se queixou foi isso. Quando ele estava com o psicólogo, o psicólogo estava toda hora falando sobre da minha vida sexual e minha educação sexual. Né? Tem um quê de resistência? Sim. Mas toda sessão voltar a isso, manejo. Né? Mas é aí também que entra as questões de as pessoas estão falando muito pouco sobre seus sonhos. E quando a gente um dia para e fala,
né? Porque dependendo do paciente, você tem que fazer o corte mesmo, né? A pessoa está lá, né, quase que delirando, ela cria uma fantasia, por exemplo, familiar. Cria uma fantasia familiar. Aí numa dessa, meu pai é maravilhoso, meu pai tal, meu pai é foda, meu pai é. Nossa, que maravilha e tal. Aí você pode fazer uma intervenção que é muito simples. Nossa, seu pai é tão massa, me conta aí quando você perdeu a virgindade, como foi? Falar isso pro seu pai. Não! E ali começa o desmonte daquela quase daquele quase delírio familiar e a coisa começa a se desmontar, né? E aí tem um caso muito interessante, como que isso não chega. E quando vai falar sobre sonhos, eu esqueço. Eu sonho, Rodrigo, mas eu acordo, eu esqueço. Vocês já me ouviram aqui falar sobre isso, né? Vocês já me viram falar aqui sobre isso e eu deixei muito claro. É resistência e eu tenho uma outra tese, que o processo de transferência entre o analisando e o analista está com problemas. Esse negar a contar o sonho, esse esquecimento, tem ali um papel demonstrando ainda uma resistência ao processo de análise. Entenderam? Vamos lá. Segundo o texto, todo o indivíduo já observou em si mesmo e em outros o fenômeno do esquecimento. Tudo bem? Esse fenômeno atinge, né, principalmente o uso dos nomes próprios e se manifesta da seguinte forma. Tá? Entre os fatores que contribuem para essa ausência de lembrança, não devemos ignorar o papel da repressão. Presta atenção. O que o Freud está falando? O Freud não está dizendo em nenhum momento que se você esquece de alguma coisa, isso é resistência por si só. Ele está dizendo que ao esquecer algo, pode haver um papel de repressão. Mas isso só pode ser entendido se você estiver escutando esse paciente seu dentro de um processo maior. Então, você não pode diagnosticar sua tia porque ela esqueceu alguma coisa, porque ali existe algum tipo de recalque. E se for Alzheimer, por exemplo? Tanto que o Freud está deixando isso muito claro, porque assim, tem a galera que gosta de psicanalizar, né, o mundo. E não é assim. Não é assim. Ele está dizendo, a ausência de lembrança, não devemos ignorar o papel da repressão. Que um esquecimento pode ter um recalque, de uma resistência, ou não. Ou não. Até aqui, ok? Vamos lá. A repressão pode ser demonstrada não apenas em neuróticos, mas também de modo qualitativamente semelhante em pessoas normais. O que o Freud ele define aqui? Aquelas pessoas que chegam a um grau de sofrimento muito forte, que elas acabam na clínica, e aquelas que estão ali vivendo, né, num grau de neurose que ela suporta, não faz ela chegar na clínica, gente. Não serão todos os neuróticos que chegarão à nossa clínica, não serão todos os psicóticos que chegarão à nossa clínica, não serão todas as pessoas dotadas desses sofrimentos, né, do tempo presente no modo de produção capitalista que chegarão à nossa clínica. Eu tenho uma concordância com o Lacan nisso, né, quando ele estuda os psicóticos no trabalho de doutorado dele, que é que muitas das questões que chegam à clínica está mais na sociabilidade do sujeito. O sintoma dele, o sofrimento dele, como que ele é socializado. Se há um alto grau de socialização, e aqui eu poderia estar falando de uma maneira generalista, de aceitação, essa pessoa não vai se constituir a partir de um sofrimento paralisante, né, e doloroso, né?
É o caso que eu digo para vocês, né? Da minha paciente psicótica, né? Raiz, mas ela está dentro de uma igreja. Ela é uma líder espiritual. Ela fala que conversa com o Espírito Santo. Ok, né? Então é muito importante a gente, né? Quando o Freud está falando sobre isso aqui, né? Pessoas neuróticas e pessoas normais, né? Então, essas pessoas que, né, que de alguma forma estão aí, estão vivendo, tá aí, né? E é isso aí mesmo. E a vida não para de correr, ela não chega na clínica. Né? Meu amigo, porque depois que chegou na clínica, todo mundo tem algum tipo de neurose. Chegou na clínica, ficou um tempo, tem um bom analista que consegue fazer o diagnóstico, é neurose. Não é à toa que tem aquela velha afirmação, né? Todos nós temos um grau de neurose. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Conflitos de forças psíquicas. A partir dessa investigação, se forma a concepção que duas forças psíquicas participam do surgimento dessas lembranças. Duas forças. Né? Dessas lembranças que vão nos surgindo nos nossos sonhos. Nos que o Freud chama de pensamentos oníricos. Né? A interação dessas forças gera um compromisso, algo análogo à formação da resultante num paleirograma de forças. Né? Essas duas forças elas estão ali, em combate. Uma que precisa aparecer e outra que não quer que isso que apareça. Porque aquilo que está constituindo a resistência, gente, ela não é do mal. Ela só literalmente quer lidar com algo que, se você tiver acesso, pode ser extremamente doloroso, né? Ou revisitar um trauma, ou que algo te aconteceu que moralmente você tomar consciência disso pode te levar a um evento traumático, talvez. Ou lembrar de algo que acontece como seus sonhos foi praticado por aqueles que ocupam a fantasia quase delirante dos cuidadores ou cuidador perfeito, né? Ou mais, numa clínica hoje do tempo presente, de que o diagnóstico que falaram que eu sou não existe. Não existe. Esse final de semana eu estava ouvindo, né, uma psicanalista que é psiquiatra, né, ela falando sobre isso, né, que ela trabalha também com essa questão do diagnóstico, quanto está desesperador chegar às pessoas com o diagnóstico. E ali com o tempo você, né, já percebe, não há esse diagnóstico. Não existe a possibilidade dessa pessoa ser isso, né? Mas para ela será muito sofrível retirar aquilo que está no laudo, retirar aquilo, né, que colocava ela num lugar de, sabe assim, de muita atenção, de muito carinho, retirar ela de uma narrativa de sofrimento que coloca ela num lugar socialmente de aceitação, né? Que para nós aqui na psicanálise nós sabemos, né, gente? Estar no lugar sou dodó e estou sofrendo é um lugar que gera prazer porque você acaba se tornando exatamente, exatamente os famosos ganhos secundários. Né? Eu posso até me manter aqui nesse lugar de sofrimento. Nossa, mas toda a minha família para ver como é que eu tô. Todos os meus amigos param para ver como é que eu tô. Gente, se eu perder, se eu resolver isso, será que eu serei uma pessoa tão amada e desejada dessa forma? Com que eu estou aqui nessa, né, nessa performance da pessoa dodói? Importante a gente, né? Muito importante a gente, claro, né, pra gente.
Alguma dúvida, gente? Podemos continuar? Ai, gente. Peraí, pessoal. Rodrigo, não sei se é só o meu, mas está Ah, travando bastante. eu tô vendo aqui que parece que tá acontecendo alguma coisa aqui. Vou dar uma olhada aqui. Nossa, gente. Que travou completamente. Meu Deus do céu. Tá travando aí ainda, gente? Não, agora parou. Parou? Deixa eu ver aqui. Onde que eu parei? Aqui é a apresentação que tá travando. O slide que você estava falando é o Eu não. Vamos lá. Isso. Nossa, gente. Deus do céu. Vamos lá. Continuemos. A imagem minêmica, né, que é a memória como compromisso, né? Muitas das vezes no sonho, né, que é um tipo de memória, né, que uma experiência, né, ela pode te dar várias formas de lembrança daquela mesma coisa, pode ocorrer. Isso é muito importante, tá? A gente entender isso. Isso é muito importante mesmo, tá, gente? Algo do campo do traumático pode fazer com que vocês se lembrem, né, inclusive por sonhos, inclusive por imagem minêmica nos sonhos, de maneiras diferentes. E o engraçado é que os efeitos da análise na pessoa, no sujeito, grande parte das vezes tem esse objetivo, de um reposicionamento naquilo que se lembra, da forma com que se lembra. Né? E como eu disse para vocês aqui, a tal da fantasia quase delirante de cuidadores perfeitos. Pai, da mãe, da avó, do tio, da tia, né? Ah, não falha, era maravilhoso, meu pai era um santo, minha mãe era, sabe, a cuidadora e tal, e cuidava bem de mim, papapá. A experiência traumática pode fazer com que você se lembre dessas questões, né, de maneira diferente. Então você lembra de algo de uma outra maneira. Não é à toa que nos sonhos uma experiência traumática pode vir em forma de cavalo, não é assim? Ou como imagem de lobos, como é o caso do Sergei, né? Então, sempre, tá? A experiência mesmo não fornece a imagem menina. A experiência traumática não necessariamente ela vai fazer com que você tenha uma memória daquilo de uma maneira direta. Porque pode ser algo extremamente doloroso de lidar, desprazeroso, e nós, psiquicamente falando, nós tentamos o prazer a todo tempo ou o mínimo de desprazer possível, que é possível. Tá?
Porque a lembrança exata do que ocorre naquela experiência, literalmente, ela é barrada e atrapalhada pela resistência. No sonho, a resistência prevalece. Ela vai prevalecer. Por isso que tem que deslocar daqui para cá. Ou daqui, que já foi aquilo ali, para cá. O que é necessário a gente compreender é justamente nesse campo. Tá? Nossa, mas por que eu sonhei com esse gato laranja? Dentro da interpretação, é perceber que há um deslocamento disso aqui para o gato laranja. Né? Ou de repente, isso aqui vira o fone, vira o gato laranja. E de repente aparece isso daqui no sonho. Nossa, eu sonhei com o João, filho do Rodrigo. Sim. O deslocamento, ele funciona dessa forma. E detalhe, quanto mais absurdo for, lembrem-se sempre, isso é o que o Freud também nos diz, quanto mais absurdo for, mais há um sinal de algo que está sob uma resistência muito forte. Então há uma necessidade de trabalho. Você não vai resolver o problema da pessoa, né, analisando um sonho. Tudo bem? Ou que eu possa analisar um sonho baseados no manual de símbolos e que se aparecer isso, é isso. Não, nunca, não, never, not, não, 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 não. Tá? Nesse contexto aqui, né, no lugar da imagem real, de novo, isso daqui, tá, surge um outro elemento psíquico ligado àquele chocante por vias associativas próximas. Tá? Mas aonde esse gato amarelo, esse gato laranja teria a ver com o celular? É porque no momento em si você pode ter sido arranhado ou arranhada. Né? E a imagem do celular aqui, não sei se vocês deram para ver, a tela está arranhada. Por que eu coloquei o João aqui? Porque ele está com o rosto arranhado. Por vias aproximativas. Tá? Aproximativas. Então você faz associações próximas, que pode ser até de palavras, tá, gente? Isso aí o Lacan também, ele deu uma aprofundada mais nisso, tá? De vias aproximativas mesmo, tá? Desse tipo de associação. Que aparece muito nos lapsos, né? Dos atos falhos, né? Você quer falar uma coisa, sai outra. Entendeu? É muito nesse. A opacidade do processo para a consciência, ela nunca vai surgir para a gente de uma maneira clara. Ah, é isso. Né? A pessoa que vira para você e fala, eu tenho sonhos premonitórios. Ah, sonhos premonitórios. Eu ouvi uma pessoa dessa semana passada. Descobriu não sei da onde, que eu sou psicanalista e virou. É porque assim, eu não sei, eu afirmei, né? Uma pessoa chegou e falou, não, porque eu sonho pouco. Né? Que isso quer dizer? Eu falei, não, para não sei. Para você pode dizer nada. Sei lá. Para uma psicanálise pode ser que há algo extremamente duro aí que você não queira ter acesso. Mas precisa você resolver isso aí porque, né? Ah, não, eu só, assim, não, eu até sou, mas meus sonhos são premonitórios. Sonhos premonitórios, claro. Aí a pessoa viu que eu estava descrente, estava mesmo, porque isso não existe, né?
Ela vira, porque eu com meu ex e tal, que não sei o que, eu sonhei e tal, e aparecia uma mulher com a criança e tal, eu descobri que meu ex estava tendo um caso com outra mulher e já tinha um filho com ela. Eu falei, isso quer dizer que você nem desconfiava que ele aprontava com você. Foi o seu sonho que te revelou que ele te traiu. Por favor. Eu perguntei, você não desconfiava? Não, sempre desconfiei. Eu falei, pois é. É porque deve ser algo que estava muito na cara. O seu inconsciente só estava ali, ó. Tá aí. Né? Não era nem um sonho premonitório, era um sonho muito simples. Né? Foi um sonho muito de questões não muito opacas. Né? Geralmente não notamos isso, porque nossa vida psíquica, na medida em que o objeto de nossa percepção interna consciente não permite discernir algo desses processos. A gente não consegue desvincular uma coisa da outra conscientemente falando. A gente não consegue. Não dá pra fazer. As exceções ocorrem apenas em casos que classificamos de erros o quê? De raciocínio. Não era isso não. Né? Não sei se vocês já atenderam pessoas assim, né? Você tá lá, você propõe fazer uma interpretação junto a ela do sonho e tal. Não. Isso aí não tem nada a ver, não. Tá? Como que isso pode ser escutado, se você tiver com a escuta refinada? Que aquilo que parte do inconsciente se apresenta conscientemente com um sinal que, gente, invertido. Como é que a gente escuta? Sim, exatamente isso. Compreenderam? Mas não é esse jogo também selvagem de tudo que uma pessoa falar que não é, você escutar como é. Você entendeu? Tá? Senão você vai começar a colocar culpa na vítima, em casos de violência e etc. Tudo bem que ela desejou estar naquele lugar. Tá? Então, vamos lá. Ou também são perceptíveis em algumas operações psíquicas, né, que visam um efeito cômico. Que é um sonho, né, que você acorda dando risada. Nossa, que engraçado. Né? Que engraçado. E tal. Então, as questões do nosso inconsciente vão trabalhar. O trabalho do sonho, ele é tão denso, ele é tão rigoroso, ele é tão complexo, que ele precisa inventar uma forma com o consciente para que você tenha acesso a isso sem que te gere um efeito de grande angústia. Pode ser que seja um sonho de angústia, né? Pode ser um pesadelo, né? E etc. Mas ele vai se apresentar ali. Então quer dizer que eu posso sonhar com questões traumáticas e acordar rindo, sim. Porque a forma com que o consciente trabalha, ainda com as resistências, para que isso se apresente o menos desprazeroso possível. Tá? Porque senão a gente estaria arrastando correntes do inconsciente para cima e para baixo, tudo bem? Tá? Vamos lá. O falseamento das cenas infantis. Isso aqui é o, né, gente, é o mais comum, né, nos sonhos que se tem sobre infância e etc, né? Então, vamos lá. Ao longo desse processo pode ocorrer o que também a cena infantil sofra mudanças. Diante das elaborações psíquicas, é certo que dessa maneira também se produza o quê? Falseamentos. E isso não vale só para os sonhos, não, tá, gente? Isso vale também para uma pessoa falando da sua história, né, dentro da clínica. Tá? Rodrigo, ela está mentindo? Não, gente. É a forma com que o consciente permite que essa pessoa fale sobre algo que está numa instância do inconsciente de um evento traumático. É a melhor forma que, por exemplo, naquele momento ela consiga lidar. Pode ser que com um processo analítico massa, bem feito, engajado e etc., isso vá mudando. Mas a priori, tá? Mas a priori, tudo bem?
Rodrigo, já recebi um paciente que já chegou e falou de um trauma, que sofreu um abuso na infância e tal, mas ele fala que para eles aquilo ali já passou. Calma, relaxa. 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 Continua escutando. Tá? Aquilo que se parece não nos interessa. A gente quer aquilo que está para além do que se parece. Compreendem isso? Beleza? Continuamos aqui. Tá? Rodrigo, então chegou ali, começou com aquela conversa daquele mundo perfeito. Gente, espera. Vai escutando. Vai escutando. Né? Vai escutando. Tudo bem? Vai escutando. Tá? Não vá ser um fator traumatizador. Tudo bem? Mas aqui eu tô falando, gente, com pessoas que estão atendendo aí pessoas do mundo, tá? Dependendo, igual, assim, quando a gente escuta analista, aí já é um outro tipo de intervenção. Mas aqui a gente tá falando para o nosso povo aqui, né? O pessoal que já está atendendo, que quer atender, que terminou o curso de psicologia e está afim de se tornar psicanalista, tá? A gente está falando para o nosso povo aqui. Tudo bem? A liberação de afeto deslocado. Nos casos de deslocamento, a manifestação psíquica ou lembrança trivial parece, a nosso juízo, totalmente inadequado para essa liberação de afeto. Nos parece. Tá? A verdadeira causa da tensão só é aliviada quando o elemento original reprimido é resgatado, como quando o nome certo é comunicado por outra pessoa. Tá? É uma intervenção. A pessoa ela começa a falar, meu pai é perfeito, 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 aí já não fica tão perfeito, aí já vira aquele pai que cobra muito, aí o pai é autoritário, aí o pai que não sei o quê, aí o pai fazia as coisas erradas e de repente sua intervenção então, não, então seu pai abusava de você. Entenderam isso? Tá? Mas não no campo apenas do sexual, tá, gente? Quando a gente sempre pensa o abuso de uma maneira ampla, tá? Eu sempre gosto de pensar essa questão da violência e do abuso a partir das três instâncias que o Firenze nos ensina. Eu acho que o melhor nos ensina isso, que é o terrorismo do sofrimento, né? As sevícias, que são os castigos físicos, etc. E aí sim, o abuso sexual. Bem? Todos esses três. Tá? Uma pessoa chegar, né? O meu lar não era feliz. Né? Aí a gente vai e faz a pontuação, mas isso aí é um lar feliz? Ah, não, não é. Entenderam? Sempre de uma maneira firme, mas ao mesmo tempo empática, próxima, entonação de voz, sempre se preocupando que há uma outra pessoa que ali sofre. Tudo bem? Sempre. Sempre. Tá? Vamos lá. E por último, dentro da interpretação dos sonhos, nesse processo de deslocamento, quando nós vimos um celular virando fone, que aparece em outro sonho como um gato laranjado, aparece o filho do Rodrigo João. Entendeu? Qual que seria o objetivo, se a gente pode falar de um objetivo? De uma maneira geral, qual que seria o objetivo da análise? Dentro desse processo, ao entender a condensação e o deslocamento como esses dois principais trabalhos muito elaborados do sonho para se lidar com algo, né, do campo de um sofrimento original. Ou que a gente chamou de trauma, né, durante muito tempo. Né? Primeiro, o alívio da tensão através do resgate da representação original é um bom exemplo de eficácia. Né? Você volta daquilo ali, você vai, tal, então foi isso, né? Tal, não é isso que está me determinando, é isso que me faz, né? Tem
O Freud até nomeia, né, as 3 formas com que a gente vê dentro da análise que a coisa não está entrando. Né? A pessoa sempre volta falando que está com o dedo podre, por exemplo, entende? Ah, então meu dedo podre vem disso, né? Nossa, eu me coloco em situações do meu trabalho de só pegar trabalhos dessa forma por isso. Você tem a partir disso, né? Então aqui, né, a análise, de alguma forma, né, ela vai tentar lidar, e esse corrigir aqui, gente, é só trazendo da linguagem do Freud, para que a gente não está corrigindo ninguém. Literalmente, há um novo posicionamento do sujeito em relação àquela merda que aconteceu com ele. É como eu sempre digo para vocês, merdas acontecem. Elas vão nos acontecer sempre. O que nós podemos promover para os nossos analisandos é uma forma de lidar com isso de uma outra maneira que não seja tão sofrível como é em primeiro momento. Tá? E por último aqui, que isso está numa psicanálise freudiana, né? E assim, ainda, né, muito disso, que era o tal do eliminar os sintomas. Se a gente está lendo um texto freudiano, a gente tem que ir aqui dentro daquilo que ele propõe como objetivo de uma psicanálise, que é elimina os sintomas pela reinserção do objeto psíquico verdadeiro. Então, a partir do momento em que você tem aquele, né, acesso àquilo, né, que está recalcado, os sintomas são. Mas como diz uma colega minha da Ronielle, né? E se esse sintoma é o que está mantendo o sujeito vivo? Não. Se é isso que está mantendo ele vivo, se é isso que está sustentando ele de não ir ao ato, mas isso é para outro momento da, né, da formação e etc. Mas é só trazendo uma pergunta, né, extremamente importante para aquilo que o Freud estava falando naquele momento dele. Por isso que eu digo, né, existem, né, como a Ana nos disse no encontro, ó, gente, a gente não pode, né, interpretar os pacientes a partir de uma lógica dos pacientes que o Freud apresentou, porque os nossos pacientes estão aqui hoje, em 2026. Eles existem aqui, não no início do século XX. Né? É como que, e aí? Né? Se o sintoma está sustentando aquele sujeito vivo, né? Terminamos aqui hoje. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte do deslocamento? Ele é curtinho, né? A condensação ele é mais longo, né? A questão do deslocamento ele é mais curtinho ali no interpretação de sonhos. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Ou podemos encerrar? Por enquanto, tranquilo, Rodrigo.